Tempo é isso, tempo é aquilo, tempo é vida, né? Tempo são almas, tempo é vida. Porque a hora que acabou o nosso tempo, amigo, já foi. Vai ser só aquele tracinho lá na lápide, né? O ano que nós nascemos, o ano que nós morremos. Então, esse é o tempo individual. O que eu faço com o meu tempo? Eu coloco no Google Calendário. Um dia eu vou fazer aqui mostrando as minhas ferramentas, para dar um exemplo de como é bacana saber usar ferramentas. Porque ferramentas são nossos servos. Existe para o nosso benefício, para facilitar a nossa vida empresarial do dia a dia. Vida e trabalho. Lembra que essa pessoa é uma pessoa jurídica, então tem uma pessoa por trás desse CNPJ. É essa pessoa, o dono, dona da empresa, que nós, quando assumimos a gestão de uma unidade de negócio, nós promovemos os donos para serem investidores. O que isso significa? Significa que os donos, que não necessariamente entendem de gestão, ele tem o domínio técnico daquele tema pelo qual ele abriu a sua empresa. Gestão é uma outra matéria. É o que circunda toda a empresa, estratégia, estrutura e entrega. Então, a gente promove esse proprietário, dono, dona da empresa, ou grupo de donos, eles vão ser os investidores e vão receber o resultado mensal da sua empresa, nas diferentes áreas. A gente faz um relatório mensal de entrega, de administrativo, financeiro, operacional, comercial, fecha e entrega para ele o resultado, o antes e o depois. Os depoimentos que nós temos em todos os canais de mídia, graças a Deus, você vai poder assistir exatamente os benefícios de contratar uma gestão profissionalizada. Por quê? Porque aí a pessoa fica liberada para cuidar do que ela sabe, do que ela entende. Uma vez eu atendi o dono de uma oficina de carros importados, maravilhoso, só atendia marcas específicas, era top. Esse é o conhecimento técnico dele. Por isso que os empreendedores montam um negócio próprio, porque o domínio técnico deles é ímpar, é maravilhoso. Fantástico, isso é uma coisa. Agora a gestão é o que circunda a empresa inteira. É o que faz aquele negócio se organizar, consolidar para depois crescer. Essa é a minha ajuda com você. Então hoje, nesse dedinho de talk aqui, ao vivo, quem quiser perguntar alguma coisa, saudade da Plene, abraço, povo maravilhoso, eu tive o prazer de colaborar um pouquinho. Pode mandar pergunta aí. Quiser entrar ao vivo, é só assinar que eu coloco você para falar um pouquinho. Então a gente vê assim, que a gestão profissional deixa as pessoas livres para fazer o seu domínio técnico. Muitas vezes, o dono da empresa, que é o investidor, ele pode ficar só no domínio técnico mesmo daquela empresa, e a gestão que a consultoria entra fazendo, a gente cuida de todos esses setores para dar o melhor resultado. O investidor, às vezes, fica na operação da empresa, aí eu vou ajudar no processo produtivo, com metodologia da gestão Lean, gestão CX e a gestão completa, né? A gestão Lean é enxuta, ela é de custo baixo, low cost, e ela tem maior rentabilidade. Então, tudo simples funciona. Então, depende de qual percentual de lucro que você colocou na tua matriz, no teu cálculo, que você deseja ter, para formar o lucro líquido. Lucro operacional, lucro bruto é uma coisa, lucro operacional é outra, lucro líquido é outra, então tem que encontrar esses números, tem que conversar com esses números, tem que saber interpretar os números. Se o teu plano de contas estiver correto, se os teus lançamentos foram feitos devidamente no teu software, quem tem software financeiro. Seja no Excel, mas tem que estar lançado correto. Você tem que saber o que é custo fixo e o que é custo variável. E o custo fixo para um tipo de ramo de negócio é um, o custo variável é outro. Então, só porque uma empresa tem um custo fixo e variável, você pegou da internet, de uma aula, do curso, não significa que aquilo vai ter negócio para a tua empresa. Você tem que fazer ajustes. É a mesma coisa você comprar um software e fazer os lançamentos tudo conforme o software financeiro está mandando. Negativo. Você tem que configurar aquele software para a sua empresa. Será que serve para o que eu preciso? Esse software está respondendo à minha necessidade, está atendendo ao que eu preciso de interpretação de números, e números faz parte de uma série de dados, e esses dados vão basear, vão fundamentar, vão ajudar a tomada de decisão do negócio. Então, veja, se você tem números que não são clarificados, já que não está batendo, tem alguma coisa que não está certo, e às vezes o gestor não consegue identificar que o que está faltando ali reconfigurar o plano de contas. Por isso os números parecem discrepantes, porque está faltando um ajuste daquele software, daquele plano de contas para o teu negócio. Então, nessa área financeira nós ajudamos na área administrativa. O que é a área administrativa? Uma vastidão. Desde gestão de contratos, desde recursos humanos, RS, recrutamento e seleção, desde antes de tudo isso, propósito, desde a documentação, legalização, certificações, tudo que faz, a parte burocrática que mantém uma empresa girando, quem é o contador, quem vai ser contratado para isso, vai ser terceirizado, se vai ser uma equipe interna, alinhamento do financeiro com o fiscal. A administração é a área principal, porque ela vai unir o financeiro, o operacional e o comercial. Ou seja, faz o PDCA. É cíclico. Todos os setores têm que se conversar muito bem. O que não é raro. A gente entra numa empresa, o gerente de uma área, não se comunica bem com esse, não se comunica bem com esse aqui se dá melhor com esse, e nos quesitos de relacionamento interpessoal, às vezes o relacionamento profissional fica prejudicado. Você já viu alguns casos assim, né? Acontece. Então, assim, gente, qual é o resumo de hoje? A ajuda que eu posso te oferecer é entrar nesses setores aqui e alinhar, ajustar, reconfigurar, definir, clarificar o que é que você precisa hoje, aonde que eu posso ser útil para você hoje. E olha, que prazer ser útil para você. Aliás, é por isso que nós estamos aqui. Nosso tempinho de 10, 15 minutos de toque todo dia, meio-dia, hoje, porque mais tarde por causa do evento, é justamente para dizer, tô aqui. E lembre-se, é melhor ser dois do que ser um. Conte comigo. Porque às vezes é uma dúvida. E às vezes a sua dúvida compartilhada ajuda tantas outras pessoas. Veja, mais de 100 empresas atendidas desde 2009, muita gente, né? Muita experiência. E para que serve tanta experiência? Para ficar preso com você, para ficar gordo de tanta experiência? Não, é para compartilhar. A única forma de você transbordar nessa vida é ajudar pessoas. Ninguém vive sozinho. E outra coisa, eu quero montar um time de pessoas que têm essa paixão por gestão, que gosta, né? A paixão no bom sentido de ter realmente entrega, estar ali inteiro naquele propósito de construir gestores bem-sucedidos. Primeiro, com um bom sucesso individual, autoconhecimento, autogestão, autodefinição, sua identidade, criatura alinhada com o seu criador. Aí depois, a pessoa bem resolvida vai para dentro da empresa, ser profissional, ser um intraempreendedor, verificar se ele tem potencial empreendedor, se ele vai ser, eu gosto de trabalhar CLT, tudo bem, vai ser CLT da vida, tá tudo ótimo. Ou um dia ele quer se aposentar e quer montar um negócio extra, ou quer fazer um hobby, esse profissional tem um hobby, que ele quer transformar esse hobby em renda extra, tudo bem. Depende da pessoa estar alinhada, bem resolvida consigo, com o seu passado, com o seu presente, antevendo o seu futuro, para onde ela quer ir. E esse propósito pessoal bem clarificado, veja se está alinhado com o propósito da empresa. Se a empresa não tem propósito claro, o que é o propósito? É a junção de missão, visão, valores. Se o propósito dessa empresa está alinhado com o propósito pessoal do colaborador, do apoiador, do fornecedor, do influenciador, todas essas pessoas aqui alinhadas formam um ecossistema poderoso. Veja, estar alinhado e andar junto não significa, necessariamente, que todos vão concordar o tempo todo de jeito nenhum. A gente quer cérebros pensantes e é a somatória de saberes que enriquece aquele grupo, que fortalece aquele grupo. Alinhados não significa estar bitolados. Isso mesmo. Você pode pensar diferente, você pode discordar, mas tudo tem que ser feito com harmonia. Legal, interessante, hein? Quantas vezes a gente entra numa empresa para fazer o principal? Qual a demanda do cliente? Gestão de crise. Por que está em crise? Por que o pessoal está se digladiando? Por que não está um clima harmônico aqui? A fisionomia, a fala, o vocabulário, a linguagem? O que está acontecendo? Muitos itens, assim, marcantes não positivamente, que precisam ser sarados, curados dentro das empresas. Porque essa pessoinha não veio bem resolvida para dentro das corporações. Então essa é a nossa contribuição. Não precisa você ser a pessoa mais famosa do universo, uma celebridade, para entender de itens tão básicos. Porque naquilo que a gente sabe, a gente pode colaborar, sim, e ajudar muita gente. Quero ajudar a Plene, quero ajudar o Vomir, quero ajudar quem mandar o pessoal tá mandando direct, mensagem. E eu vou com essas perguntas. Faz tempo que eu faço live, agora eu tô voltando a fazer umas livezinhas diariamente, nesse horáriozinho nosso, nesse tempo que a gente tem. E eu juntei várias perguntas, vou lançar inclusive um e-book, que ele tem assim,
As perguntas frequentes que os empreendedores deveriam ter feito. Eu não sou empreendedor, sim, mas você quer analisar seu potencial empreendedor? Se eu tivesse me questionado, se eu tivesse feito essa pergunta, eu teria descoberto dentro de mim as respostas. É isso. Então, assim, cada vez que a gente interage, tem uma colaboração, tem uma interação, isso vai enriquecendo a mim como pessoa, você, a nós e o país onde vivemos. Porque pessoa está dentro de uma família e uma família está dentro de uma nação. Por que nós estamos vivendo hoje a política dentro das empresas? Porque nós aprendemos a nos posicionar. Quem é de direita se posiciona de direita, quem é de esquerda se posiciona de esquerda, quem é do centrão não tenha medo de dizer eu sou do centrão, eu acho que a direita está errada, a esquerda está errada, se posicione com respeito, com harmonia. Porque o amor ao próximo, Deus nunca mandou amar o do direito ou de esquerda, ele mandou o próximo. E se eu estiver perto de mim só esquerdista? Já aconteceu, eu não atendo só a empresa cristã, mas a minha preferência sempre, porque vai haver uma facilidade maior de trabalho, as empresas cristãs. Então eu entro para fazer a gestão dessas empresas. Mas já aconteceu de não ter a minha política, ao contrário. A política do meu cliente é completamente oposta à minha, o posicionamento deles. Já aconteceu de ter cliente de outra crença completamente diferente da minha, e aí? Cadê o respeito? Porque é um ser humano, ele tem direito de pensar como ele quiser. Se Deus respeita, imagina eu, nem Deus quer nada forçado. Você sabia? Nem Deus quer nada forçado, gente. Deus perdoa, Deus nunca vai tirar do ser humano o livre-arbítrio, ele escolheu aquilo. Imagina eu, se não vou respeitar a escolha dele, né? Agora, por que a gente fala tanto em harmonia, respeito, serenidade, respira, veja o que é possível, respeite o seu limite. E se acontecer de você entender que num período de tempo pode chegar ao ponto de você ter que ultrapassar o seu limite e você decidir algo no desespero, decidir algo no momento errado, já tá sobrecarregado, o seu emocional já tá no auge. Então é melhor pausar, respirar, planeja a rota de saída e saia suavemente. Se você vai informando o seu limite, gentilmente para as pessoas, e as pessoas ou não percebem ou não respeitam o seu limite, e aquilo é continuado, reiterado, para. Pensa de como seria a melhor maneira de fazer uma retirada saudável para todos, financeiramente, se você vai mudar de emprego, de trabalho, de empresa, de sócio. E depois faça o processo de transição o mais ameno possível, respeitando o outro, mesmo quando o outro não nos respeita. Bingo! Difícil, hein? Você acha que eu tô falando de bonito? Eu tô falando que eu já passei por tudo isso. Eu tô falando porque eu venho desde 19 anos dentro de multinacional e dentro de dentro das corporações. Eu vi muito bullying corporativo, muito assédio moral, muita promoção injusta, muita gente dedicada que não foi valorizada. Você também, você sabe que tudo isso acontece. E como lidar com tudo isso se esse ser humano não estiver bem resolvido no seu emocional? Ou você acha que a vida é justa? Justiça lá no céu. Mas eu sou a justiça aqui na terra. Ok, eu justo contra 99% de injusto. Como que aprende a lidar com tudo isso? E ser um bom profissional no meio de tudo isso? Como que aprende você? Eu, no caso, uma empresária que tem valores cristãos. Aí você pega um cliente que não tem valores cristãos. E tem alguns assuntos na empresa que realmente ferem tudo que você acredita, tudo que você prega. Procure o seu modo de sair de modo muito claro, deixe as suas convicções nítidas, mas de modo suave. As pessoas não são obrigadas a entender. Lembra que o ser humano é o universo. O que ele pensa é completamente diferente do que eu penso. O que pra você é um erro, para o outro não tem nada a ver. Né? Você fala, mas como não tem nada a ver? Então, um suborno, uma corrupção não é só financeira, não é só de dinheiro. Tem corrupção moral, tem manipulação, tem abuso psicológico, emocional com o colaborador, tem abuso com o fornecedor, exploração, tá esmagando preço pro fornecedor, o fornecedor tá tendo quase lucro nenhum. Então, como que eu vou lidar com tudo isso? Se eu sair daqui, eu vou ficar sem cliente, eu vou ficar sem emprego, e aí outra questão mais profunda, a questão do medo que nunca foi tratado no ser humano. O medo do ser humano vem lá da infância, quando ele recebia dos pais, da mãe, dos avós, dos professores, uma opressão suavizada, disfarçada, nem se falava nessas palavras. E aí esse ser humano veio para dentro da empresa, o medo ali tomando conta, ele não aprendeu a se pronunciar, ele não aprendeu a fazer valer os seus valores, a sua convicção, e naquilo que ele acreditava ele foi manipulado e foi muitas vezes abafado e tá ali infeliz. Então não raro a gente entra aqui e fala um pouco de gestão de mudança. Primeiro em você. A gestão começa dentro da gente. Mude a sua mentalidade. Por que você pensa como você pensa? Por que esse negativismo? Por que essa voz sua abafada, esse grito silencioso? Por que tá tão sofrido viver e respirar? Às vezes você tá ali trabalhando em reunião, até tá batendo meta, mas dentro de você tem uma insatisfação crônica. E por que tá assim? Porque acabei de vir de um evento corporativo, você falando de ansiedade, burnout, cadê a mentalidade desses gestores, do porteiro ao presidente, pessoal com a mentalidade adoecida, emocional adoecido, não dorme direito, insônia aguda, gente procurando tratamento para dormir, gente que acorda 2 da manhã, não consegue dormir mais para a reunião das 8, uma vida frenética. E aí? Se desconectou do seu propósito, vocês sabem qual é o seu propósito. Quem não sabe? Quem nunca procurou? Você não tem tempo pra isso não, tem que trabalhar o dia todo, colocar o pão com manteiga na mesa. Mas e aí? A vida não é só comida, não é só bebida. Então a gente tem que procurar o propósito, sabe por quê? O propósito segura a gente na hora dos conflitos pessoais, coletivos. O propósito me diz assim, pra onde que eu vou? Se você trabalha numa empresa que não sabe o propósito, ou você tem um propósito definido naquele quadro bonito na parede, mas não vive nada daquilo, não é cultura da empresa, ao contrário. Você vê frases lindas na parede da empresa, mas quando você circula e conversa, o ambiente, o clima, não tem nada a ver com aquilo que tá escrito. Sim ou não? Você sabe o que eu tô falando. Então começa a mudança com você, gestão de mudança. Veja como que você pode se positivar, ser uma pessoa bem resolvida, um profissional bem resolvido, e aí começar a mudar o seu entorno. Quero te ajudar? Me passa um direct, manda uma mensagem, faz assim, ó, que mais funciona. Acabei de falar pro pessoal. Entra em um dos meus posts e fala assim, quero falar com você. Daí eu sei que é dessa live, sobre a live de hoje, de tal dia, o tema que você mais gostou, que aí eu chamo você pra um talk no privado e a gente consegue oferecer aí uma ajuda que seja muito oportuna. Por favor, pede socorro, não fica aí sofrendo sozinho não, tá bom? Então foi bate-papo leve, como tem sido as nossas lives, sempre eu levando o pessoal, incentivando pro desafio 21, pra você percorrer uma trajetória de 21 dias, e nesses 21 dias você ir aceitando um desafio de cada vez. Aí depois eu mudei, eu tentei fazer assim, em vez de 21 dias, que as pessoas às vezes não conseguiam cumprir, faltavam 2, 3 dias, aí então o pessoal que viaja, etc. Aí eu falei assim, então eu vou fazer 21 desafios, e cada um vai cumprir no seu tempo, mas o ideal é você fazer nos 21 dias, ele começa dia 1º de cada mês e vai até o dia 21. E esse eu coloco no grupo de WhatsApp e você vai recebendo desafios diários e o pessoal vai comentando lá quem conseguiu e quem não conseguiu. O mergulho no autoconhecimento, inclusive, é pré-requisito, é pré-seleção para poder se tornar meu cliente. Porque ali eu já vejo quem tá pronto para receber ajuda. Você sabia que nem todo mundo tá pronto para ser ajudado? É a verdade. Triste, né? Às vezes você quer estender a mão, mas a pessoa não tá pronta, ela não tá ouvindo, ela não tá entendendo, você tá falando grego com ela. Você pode fazer um comentário que a pessoa tá extremamente sensível naquele momento para receber aquele comentário de ajuda. Ela pode entender como crítica, ela pode entender como invasão, então você tem que esperar a pessoa vir até você, pedir essa ajuda. Por isso que eu fico esperando que a pessoa envie esse pedido de socorro, essa mensagem. Cara, me dá um help aqui, dá uma palestra na empresa. Tem como fazer, dá pra fazer online? Tem como fazer uma cortesia, uma demonstração? Tem. Inclusive no site, quando você entra, tem um cantinho lá embaixo, no canto inferior direito,